Amigos queridos, que Jesus nos envolva no seu coração de amor, que sintamos todos amparados por esse amplexo de luz que é emanado pelo Mestre querido e por todos aqueles que junto dele têm nos auxiliado. Que nós tenhamos uma semana de trabalho, de muitas reflexões, mantendo o pensamento numa sintonia elevada, a fim de que todos nós possamos receber todas as vibrações que esses espíritos queridos têm nos ofertado. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, o Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunho de suas vitórias e não estão simples, sujeitas à repressão das suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males da vida, males os quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Amado Jesus, bom e querido Mestre, reunidos em seu nome, junto a tantos corações,
rogando a sua luz a iluminar os nossos pensamentos, para que possamos compreender e vivenciar as lições vivas do Evangelho, que nos sustenta, que nos acalenta e nos traz a esperança. Senhor, fortalecei os nossos propósitos no bem, que tenhamos uma semana de trabalho, de muito amparo, que a sua solicitude, Senhor, envolva todos os nossos irmãos em dor. Amparai aqueles, Senhor, que se perderam nos caminhos dos vícios, por caridade, que eles sejam tocados em seus corações, em sua consciência, pelos espíritos que auxiliaram na sua programação reencarnatória, para os enfermos nos seus lares, que a brandura e a misericórdia esteja junto daqueles irmãos. E assim, Jesus, sob o seu amparo, iniciamos o nosso Evangelho, conscientes do nosso papel, diante de suas leis e diante de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Que Deus esteja conosco, que assim seja. Meus amigos, o dever é uma lição que os Espíritos nos traz com tanta propriedade e para a gente, dentro da nossa condição evolutiva, começar a refletir no que ele significa para nós. E me traz uma alegria de ver que todos nós temos uma oportunidade para rever todos os nossos atos, para sentir que a proteção divina ela está sempre conosco, e quem nos traz essa mensagem é Lázaro, aquele mesmo Lázaro que Jesus o convidou a sair daquele estado enebriado pela catalepsia, pela letargia que ele havia se envolvido naquela tumba e que ele vai ali para te retirá-lo. Nós temos pedido muito a Jesus que nos retire desse nevoeiro que muitas vezes entorpece nossos pensamentos. O dever, meus irmãos, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. O dever de quê que nós temos? A quem está referindo o Evangelho sobre o dever? O dever é o cumprimento das leis divinas. É a vivência dos ensinamentos que a verdade nos traz para que possamos caminhar alertamente e cuidadosamente com tudo aquilo que o mundo nos oferece e tudo aquilo que nos envolve. Nós pensamos muito na questão do dever e nós gostaríamos de dizer-lhes que o dever é lei da vida. Esse dever, ele parte do coração de cada um e ele vai nos mostrar de que forma nós vamos galgando o equilíbrio do nosso pensamento em relação ao dever moral. Nós não estamos falando aqui do dever profissional, porque nós sabemos que isso é uma obrigação, mas o dever de tratar bem as pessoas, o dever de respeitar a dor do nosso irmão, o dever de compartilhar com o outro das suas vicissitudes, das suas paixões, para que nós possamos dar a mão para esses irmãos e mostrar-lhes um caminho certo. É o que a parábola anterior nos falou sobre a semeadura. E nós sabemos que o dever ele está muito ligado aos nossos sentimentos. E não é muito fácil cumprir o dever diante de tudo aquilo que muitas vezes os nossos interesses falam mais altos. Então, hoje,
nós temos que compreender que somos todos os dias convidados a repensar nas oportunidades, nos ensinamentos que Jesus tem nos dado. E nós sabemos que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, que é o juiz da nossa própria causa, o aguilhão da consciência, né? O guardião da probidade interior, ele muitas vezes permite que as nossas ações sejam realizadas sem a observância das leis. E nós sabemos, então, que isso, quando nós assim agimos, é a força de todas as nossas paixões. É quando nós ficamos cegos e nós não pensamos qual é o nosso dever moral, se isso nos faz bem, qual é a questão que vai levar para que a gente tenha essa probidade interior que vai nos trazer uma sustentação e que muitas vezes nós perdemos as grandes oportunidades de sermos cumpridores dos nossos deveres. E o dever, nos diz o Evangelho, é com uma pergunta que faço para cada um de nós pensarmos: onde começa ele e onde termina? Quando eu entendo o que seja o meu dever, aí nós vamos ver que à medida que a inteligência avança, a razão vai tomando a sua amplitude e nós então vamos começando a entender o que posso, o que não posso, o que me cabe e o que não me cabe. E o dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Esse limite é o limite imposto justamente pela razão, pelo respeito que devo ter para com a opinião do outro, porque eu preciso aprender a respeitar. Esse é um dever que cada um precisa dimensionar dentro de si. E se ele inicia nessa proposta que onde ela vai buscar, né, a felicidade ou ameaçar a felicidade, a tranquilidade do nosso irmão, acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, isso é muito importante. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Que direito eu tenho de ameaçar o outro, mesmo de forma da palavra, instituindo meu ponto de vista? Isso é um desrespeito? Então, isso não é o meu papel. Se Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então, cada um, isso é de foro íntimo, né? Por isso que é do livre-arbítrio. É por isso que é um papel exclusivamente entregue ao seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é que vai nos mostrar a possibilidade que eu tenho de ajudar ou não ajudar, de compartilhar ou não compartilhar. Então, essa igualdade em face à dor é o que todos nós somos instruídos por Deus por meio das experiências que nós temos vivido. Aqueles que não aceitam, tem outros que praticam o mal, alegando sempre, a desculpa é sempre da ignorância, que isso poderia causar, ele não sabia. Então, a alerta que os Espíritos nos traz sobre o dever, que é uma obrigação moral de todos nós para conosco mesmo, né? Quando eu me percebo, quando eu olho para dentro de mim,
Quando analiso as minhas atitudes, eu começo a ponderar tudo aquilo que faço, aquilo que posso e aquilo que eu desejo para o outro. E o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Olha a grandeza disso. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a relação do próximo, do que devo para com meu irmão realizar, o que eu desejo para ele. E aqui nós vamos ver a força das nossas intenções, dos nossos interesses, né? Então, nós precisamos sempre questionar a nossa razão. E é por isso que o Evangelho nos disse que o dever é o mais belo laurel da razão, é o triunfo da razão, que é aquilo que nós temos, né? Como o Evangelho nos disse, descende desta como sua mãe, o filho. Então, o dever, ele precisa da razão, porque a razão é um filtro, e nós precisamos do dever para analisar o nosso progresso espiritual. E à medida que nós vamos avançando, o dever cresce. Além de crescer, ele irradia os mais elevadas formas para todas as oportunidades que nós temos para auxiliar a humanidade. E de que forma? Pelas nossas ações, pelas construções do nosso pensamento, porque o pensamento, ele é imagem que consegue envolver outros espíritos. Jamais ele cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Nunca nós teremos assim, pronto, você já fez tudo o que tinha que fazer. Não. O bem multiplica as oportunidades de todos nós. E é por isso que nós estamos percebendo que nós precisamos ver que o dever é uma porta que nós vamos abrindo dia a dia para as conquistas de nossas virtudes, para a conquista de tudo aquilo que nós angariamos e vamos ampliando nossos relacionamentos, nossos sentimentos afetivos, nossa responsabilidade com todos aqueles que caminham conosco. O dever de amar, o dever de respeitar, o dever de não mais comentar as dificuldades alheias. Então, deixo aqui o nosso abraço, nosso agradecimento a Jesus, nossa gratidão a esses espíritos que nos trazem lições, que elucidam os nossos pensamentos de forma tão grandiosa. Pedindo a Deus, nosso Pai, que os espíritos amigos possam nos envolver nessa manhã e que possamos sentir o beneplácito do amor do Cristo em nossos corações. É dever nosso, irmãos, aprender a amar, respeitar e sentir. Que os bons espíritos possam nos transmitir o passe nessa manhã. Ó Mestre, que os nossos pensamentos livres das questões do mundo recebam nos nossos corações a amplitude dessas vibrações, fortalecendo-nos cada dia e cada vez mais. Senhor, que saibamos receber a dádiva do passe da água fluidificada. Que a nossa água seja, nesta hora, fluidificada pelo amor dos nossos benfeitores. E o nosso dever de agradecer é constante, pedindo aos espíritos que levem este passe às pessoas queridas que os nossos corações buscam nesta manhã. Que todos recebam as vibrações amorosas desta pleira de espíritos
que assessoram o trabalho do Cristo em favor de todos nós. Muito obrigado, muita paz, irmãos. Que a luz de Jesus esteja no coração de todos nós, recebendo o abraço amigo de Eurípedes, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que assim seja.